com os corações já assim em alegria, com toda essa energia de harmonia que nos envolve, que nos alegra o coração, por sabermos que vamos participar de um grande banquete que irá nos servir para toda a nossa vida, para toda a nossa existência. Sabendo disso, então, vamos rogar aos mentores espirituais que assistem a esse estudo que nos auxiliem na compreensão, para bem entendermos e colocarmos em prática nos nossos dias estes aprendizados, estes ensinamentos. Agradecemos ao Mestre Jesus por nos permitir hoje estarmos todos aqui para este encontro, comungando um só pensamento de amor, de perdão, de caridade, e que esse bálsamo, Mestre Jesus, da tua presença em nós, revigore toda essa nossa oportunidade da reencarnação presente. Possamos contigo caminhar e prosperar, sempre rumo à tua luz. Que a tua paz, o teu amor, seja conosco e inspire o coordenador do nosso estudo para este encontro de hoje. Que assim seja. Obrigado. Vocês estão vendo o compartilhamento? Então tá bom. Aí nós paramos, todos concordam aí no 132? Ou nós chegamos ali a 132? Acho que a gente ia entrar na 133. É o que a Maria Tereza tem falado, aqui, o meu grilo falante. Então vamos. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. É fato, né? A gente é criado, todos têm que passar pela encarnação. É ali na encarnação que a gente vai aprender e decidir se nós vamos ou não chegar. Só um minuto que eu vou arrumar aqui. Mais rápido perto do nosso Senhor Jesus Cristo. Se chegando perto do Cristo, nós chegamos perto de Deus. Porque o Cristo, ele é a própria encarnação da virtude divina entre nós, né? Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a base do nosso crescimento espiritual, é a base da nossa vida. Nosso Senhor Jesus Cristo é a essência da virtude que veio na Terra. De tal maneira, isso, Paulo falou isso, eu já li uma vez, mas a gente precisa repetir até para a gente compreender um pouco mais sobre o que ele fala do Cristo, né? Lá no Colossenses, capítulo 2, Paulo fala assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças.
Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Aqui ele fala claramente, então, por que nós estamos lendo isso? Paulo fala claramente assim, ó, se você quer seguir o bem, quer encontrar com Jesus, não segue o mundo, segue o Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então eu queria que a gente chegasse nesse versículo 9 do capítulo 2. Porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, ele foi chamado Emmanuel, Deus conosco. Então o Cristo é o próprio Deus conosco. Seguindo Cristo aqui na nossa aqui na Terra, né? Os conceitos dele é o mesmo que se aproximar de Deus. Se aproximar de Cristo é o mesmo que se aproximar de Deus. É um ser divino que representa Deus para nós. Deus se materializou para nós na forma de Jesus. Como Jesus. O Cristo de Deus, plenamente ele é a vontade de Deus por exemplo e por palavra. Completamente por exemplo e por palavra. Esse é Jesus Cristo. Então, aqui na Terra, crescendo em espírito, a gente está se aproximando mais rápido de Deus. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Chegam mais depressa ao fim. Aí essa parte está grifada de propósito. Aí que está a questão, né? Chegar mais depressa ao fim. Daí a luta constante para nos melhorarmos. Nos ligarmos ao bem constantemente significa aproximar do Cristo constantemente. É uma bênção isso. É uma luta também. E é o esforço recompensado pela alegria íntima. Não tem como chegar sem sofrer. E o sofrimento, ele é o gosto do espírito que quer se aproximar do Cristo. Como assim o gosto do espírito que quer se aproximar do Cristo? Quer ver que legal? Eu sei que nós temos bons alunos, né? A dona Vilma, a dona Ângela, a Daniela eu conheço, a Maria Tereza, a Jéssica, a Tef, a Ana, a Marta, todos são bons alunos. A Débora foi minha aluna de Química no segundo ano, primeiro ano, lá em Goiânia, 200 anos atrás. O Emanuel é bom aluno. Cainara, minha aluna da Biologia, mestrado, doutorado, excelente aluna. Michele, aluna dedicada, trabalhadora. Dona Rosa, nem quero pensar que a Dona Rosa não era boa aluna, só tem bom aluno. Então, os bons alunos, estou falando do bom aluno lá das escolas. Quando tira uma nota boa, não é gostoso? Dona Rosa, não vai contra o que eu falei, mas fala, fica à vontade. Não fala mal de mim, Thales. Eu estou falando bem. Falei que você foi boa aluna. Mas então, vai falando só bem, não fala nada de mal, tá? Tá bom, você foi muito boa aluna, tem cara. Aí, olha só. Eu quero que alguém me expresse para mim. Quando você estuda muito para uma prova, a prova é difícil e você vai bem, você sente que valeu a pena o sacrifício? Maria Tereza Claro que que respondeu valeu. que sim. Dona Vilma respondeu. Quero ouvir do resto. Dona Ângela, quem mais? Sim. Sim. Ô, dona Daniele, professora, minhas provas de anatomia eram difíceis? E era, viu? Era aterrorizante. Era aterrorizante? Com Muito certeza. obrigado. Aterrorizante para os alunos que não gostam de anatomia, para quem gosta de anatomia também. Você tirava nota boa, né? Era muito auto-exigente também. Tá vendo? Coisa interessante. E aí era gostoso, né? Você esforça, aprendia, tirava nota. Agora, imagina se a gente chega a um lugar melhor no plano espiritual pelo esforço daqui, não seria o mesmo raciocínio? Fique à vontade, dona Vilma. Thales, aqui sim, eu até, quando a gente estava conversando antes da reunião, eu já estava pensando nesse ponto dessa questão. Quando fala aqui, né, que aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso,
não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então, daí me veio o pensamento do próprio Cristo, quando aqui esteve, porque ele viveu muita dor, muita aflição, muito sofrimento que nós propiciamos a ele, proporcionamos a ele. Mas ele não sofreu tanta tortura, porque ele não tinha esses sentimentos, né? Que tem uma passagem que ele pede a Deus, né? Do cálice, né? Mas ele já não tinha tanto isso, por isso também ele conseguiu, pensando eu, viver tantos exemplos tão doloridos e tortuosos para nos ensinar, que é esse aí, o estudar para a prova. É fato isso mesmo. Porque isso já havia conquistado tudo, né? É. A dor dele a gente dificilmente vai conseguir entender o sacrifício que ele fez. Os espíritos do bem nos dizem que foi um sacrifício assim sobre-humano, né? Que faz sentido. Mas esse raciocínio nos coloca na seguinte situação: sofrendo aqui, e não é sofrendo à toa, as consequências dos nossos erros, a gente não sofre feliz sabendo que a alegria que nos espera é imensa? Daí que o sofrimento faz parte do processo de crescimento. Não é o sofrimento auto-induzido sem sentido, mas é o se sacrificar pelo outro, é pensar nos outros antes da gente. Sabe, é tomar algumas atitudes na vida em que a gente vai sair do nosso comodismo para poder auxiliar o próximo. Hoje está fácil, não precisa nem sair de casa. Você faz uma oração durante o dia, em paz, aí vem uma intuição. Manda um WhatsApp para o fulano, para o ciclano. Quantas vezes a gente tem mandado assim, né, essas caligrafias, e as pessoas respondem: chegou numa hora boa, foi importante nesse momento. Não foi a gente, foram os bons espíritos, mas foi a oração que permitiu isso. Então, antes não era assim, não tinha internet, a gente tinha, na época da dona Vilma, na minha, da dona Maria Ângela, era carta. Então, até para os espíritos levar a mensagem demorava, porque o Jeguinho tinha que pegar a carta para ir para outra cidade, levar a carta, entendeu? A carta chegava lá. Vocês chegaram a lembrar assim daquela emoção de você mandar a carta e depois esperar a carta voltar? Você mandava para as pessoas, né? A gente aprendia a escrever carta. Eu lembro bem, porque quando eu mudei para Tanabi, eu e minha mãe nos falávamos toda semana. Só que não tinha jeguinho, não, viu? Era correio mesmo. Não, eu estava falando do Jeguinho do Correio. Então, mas o meu correio não tinha jeguinho, não. Meu Deus, era de bicicleta, pior ainda, mas tudo bem. Mas vocês lembram dessa situação? Então, a gente mandava a carta, né? Ao amigo fulano, a amiga fulano, a querida fulano, e aí vinha toda a maneira de escrever. E ali naquelas cartas, eu recebi a carta do Raul Teixeira. Raul Teixeira a gente se conheceu, tinha 11 anos, a gente se apegou assim com uma certa afinidade. Ele chegava assim nos aeroportos, nas rodoviárias, aí tinha correio, né? Aí ele escrevia uma cartinha simples: ao querido sobrinho Thales, com amor, relembrando a importância de Jesus na vida do espírita, e mandava. Aquilo chegava, vinha com tanta luz, né? Com tanta bênção. E hoje a gente tem condições de fazer isso pelo WhatsApp, pelo Facebook. Então nós podemos usar as mídias sociais para coisas boas. Olha só, a Tá? mídia... Oi, Tá. Naquela época, os stories era cartão postal. A gente viajava, mandava um cartão. É verdade. Inclusive, tinha os hotéis que já tinham cartão postal ali na mesinha de cabeceira. Você já colocava lá o nome, já botava, entregava lá no hotel, e o indivíduo já levava no correio para você, para poder mandar para as pessoas. Então, hoje nós temos condições de usar uma mídia que não é boa nem ruim, depende do que nós vamos fazer com ela, o que nós escrevemos nela, né? E aí nós podemos mandar muita coisa boa ali. E faz diferença na vida de algumas pessoas. Gente, lembrar Jesus é fundamental. Algumas vezes, a palavra Jesus, ela
Ela já permite que os bons espíritos trabalhem. Uma vez eu acho que eu estava no supermercado, acho que com a Maria Tereza, né, Maria? Daquele mãe e filha que estavam com os pensamentos assim bem ruins, os espíritos mostraram pra gente, os obsessores abraçados com ela e elas com uma raiva íntima, assim, um nervosismo muito grande. Aí eu passei assim perto e falei assim, boa tarde, Deus abençoe, não sei se foi bom dia, porque eu falei Deus abençoe, nasceu uma luz nelas, assim, no coração delas, e aí o humor delas mudou, porque nós falamos a palavra Deus, os obsessores afastaram. Deu para sentir as coisas acontecendo ali, só de falar Deus. Então, os amigos espirituais nos intuem para trabalhar pelo bem. Mas aí precisa sair de casa. E as pessoas que me conhecem sabem que para sair de casa é um sacrifício absurdo. Entende? Mas estou brincando, né? Mas sair de casa não é uma coisa fácil para mim, não. Mas é esse sacrifício que a gente consegue sair de onde a gente está para ir poder ir a algum lugar, levar Jesus, falar de Jesus, falar do bem. Não esperemos recompensa na terra. Não esperemos gratidão na terra. Não esperemos que as pessoas vão enxergar que aquele ato nosso saiu do fundo do nosso coração, a pedido de amigos espirituais queridos que falaram, olha, vá, leve a Jesus ali. E muitas vezes nós vamos encontrar de volta o contrário da gratidão. Não somente a ingratidão, mas a raiva, a maledicência, a desconfiança trazida pelos espíritos infelizes. Isso acontece muitas vezes nos trabalhos que a gente faz. Na Terra nós não podemos esperar gratidão, nós naturalmente somos ingratos aos pais, aos parentes, a quaisquer pessoas que nos auxiliam, naturalmente, porque nós somos egoístas. Quando nós começamos a enxergar o bem que vem a nós através das pessoas, através do sacrifício, do trabalho, a gente começa a amadurecer um pouco em termos espirituais. Então, aqueles que fazem o bem chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Na meditação das coisas da vida, né, a gente percebe, por exemplo, eu falo, o indivíduo ciumento, o avarento, o invejoso, né? O vizinho compra um carro, a vida dele acaba, ele não consegue dormir, né? Ele não consegue ficar bem, aquilo incomoda, como se fosse algo pessoal. Quem que fez isso para ele? Ele mesmo. Ele e os amigos obsessores dele, né? Então vem um ciúmes, uma dor, uma coisa assim até de violência, né? Eu me lembro disso, que por causa de alguns meros sucessos da parte de estudante, uma vez, num concurso que eu fiz, no mestrado, eu achei que eu não ia passar, porque eu não tinha dado tempo de estudar tudo, e aí, por uma bênção do destino, eu acabei passando em primeiro lugar. Não considere que isso é vaidade, não é, tá? Alguém está achando, nossa, vaidade. Não, é um fato que aconteceu, e depois eu descobri que eu fui o único que estudei a matéria toda. Então veja que não foi nada de demais. Mas aí eu tô na fila do restaurante, eu falei assim, o rapaz entrou assim do meu lado, eu falei, tô aqui na sua frente. Ele falou assim, infelizmente, pela eternidade. Eu falei, nossa, que raiva que eu senti do rapaz. Eu olhei assim, ele saiu de cara feia, a colega falou assim, é que ele passou em segundo, ele tem muita raiva de você. Eu falei, mas eu não conheço o rapaz. Eu não conheço o indivíduo está vivendo em raiva, em ódio, sem que a gente tivesse feito nada, só o fato da gente existir. Eu estou contando esse caso comigo. Mas acontece isso tantas vezes, assim, né? A pessoa, ela é triste porque ela opta por ser, por causa dos defeitos que ela cria para ela mesma. E se a gente ficasse feliz com o sucesso do outro? Olha que diferença. Ao invés de ser ciumento, invejoso, fica feliz com o sucesso do outro. A pessoa compete com você por nota, por emprego, por dinheiro. Deixa ela ganhar. Você está em paz. Quem que ganha?
fim das contas. Vocês entendem? Então, aí que o entendimento do Cristo é fundamental, né? Olha só, essas tristezas normalmente são por posses materiais. Quanto dinheiro Cristo tinha? Ele andava descalço. E lá nos Atos dos Apóstolos, o próprio Paulo andava de sandália. O Cristo andava descalço. Olha só. Os apóstolos andavam de sandália, o Cristo andava descalço. Eu queria ver um espinho se atrever a pegar no pé de Nosso Senhor. Não tinha como. As pessoas lá andavam com túnicas na cabeça por causa do sol. A veste dele não tinha a túnica. O cabelo dele estava diretamente associado ao sol. Porque o sol não queimava o cabelo do Cristo, acariciava. Mas o Cristo mostrou a simplicidade das coisas materiais. Basta ler o Cristo. Aí nós vamos entender que essas dores materiais, elas são causadas por opção nossa. A gente quer senti-las, né? A gente opta por senti-las. Tudo bem? Vamos para a alma, né? O que é a alma? Aí os espíritos falam, um espírito encarnado. O nome dado à alma é um espírito. Quando ele está encarnado, chama de alma. Porque alma significa essência. Então o corpo tem uma essência, essa essência chama alma. É a parte espiritual do corpo, que do grego pneumos e do latim eu não me lembro. Então a essência do corpo é a alma. Nós somos espíritos encarnados, então nós temos uma alma. Eu estava fazendo exercício há um tempo atrás de eu me considerar que eu sou a alma e que tem um corpo. Ô, dificuldade. Nossa, vocês lembram disso? Uma vez eu propus isso naquele estudo nosso de sexta-feira, em que a gente ficava fazendo meditação. Vocês lembram desse negócio? A gente fazia uma meditação, orava, a gente leu o livro Cartas de uma Morta lá. E depois o livro Jesus no Lar, né? E depois Humberto de Campos. Nossa, tanta coisa que a gente fez. Aí a gente lia e meditava, né? Fazia aquela meditação. Então, uma das meditações propostas foi: vamos pensar em nós como sendo uma alma tendo um corpo. E eu me lembro da narração de quase todos dizendo que a dificuldade que era, né? Você se imaginar a alma tendo um corpo. Porque a gente sente pelo corpo, né? Pela alma. O que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Eu acho que esses espíritos eram irônicos. Eu acho. Ele não falou nada, não foi nem um né, nem um nada. Espírito, né? Seria até bom. Eu acho que se fosse o WhatsApp, ia aparecer aquela figurinha assim, ó, depois. Espírito, né? Sabe? Ou espírito, né? Entendeu? Acho que ia ser assim, se tivesse, como é que fala? Psicografia do WhatsApp. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos à mesma coisa? Sim. As almas não são senão os espíritos. Então não existe alma penada, gente. Está fora do corpo, não é alma mais, é espírito. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Então nós somos espíritos, quando a gente encarna, a gente nós chamamos alma que temos um corpo. Eu quero acreditar nisso. Porque o corpo vai embora, permanece a alma, então eu quero ser mais alma do que corpo, então vou fazer esse exercício. Eu quero sentir com a alma. Eu quero que os meus sentimentos sejam da alma e não sensações corporais. Isso me deixa feliz de várias maneiras. Por exemplo, a alma não tem diarreia, mas o corpo tem. Algumas vezes a dor da diarreia é tão forte que é melhor você se voltar para a parte espiritual que você tem. Mas quem tem inveja é a alma. Quem tem
avareza? A alma. Quem tem orgulho e vaidade? A alma. Aí ela expressa no corpo os sentimentos dela, infelizes. No entanto, se eu tenho um relacionamento com uma pessoa, os toques corporais, eles significam sensações. Essas sensações podem ou não estar ligadas aos sentimentos. Ora, estar ligado ao sentimento significa tornar a alma a senhora do corpo. Ou seja, aquele toque vai gerar sensações, hormônios corporais. Sim. Ele pode ser espiritualizado se a alma estiver no comando, sim. Mas a alma espiritualizada significa no comando com amor. De outra forma, é primitividade, o corpo toma conta. Então, as sensações pelo corpo, elas indicam primitividade. As mesmas sensações podem ser purificadas. Quando a alma toma lugar, quando o indivíduo deixa de ser egoísta e passa a doar. Então, as almas que se amam são duas doadoras. Elas não estão preocupadas em receber e elas então trocam vibrações. Enquanto que dois egoístas podem sentir e ter as sensações do toque sem que as almas estejam ligadas. E aí as sensações são caracterizadas pela primitividade, pelo corpo material. É o mesmo processo da sensação. Ela pode ou não ser espiritualizada. Ficou claro isso? Thales, Sim, senhora. e nesse momento do corpo aqui transmitir a sensação, acredito que é onde muitos dos espíritos obsessores se aproveitam, né? Porque eles precisam de um corpo para eles também sentirem. Aí eles influenciam aquela alma encarnada, né? Para usarem também aquele corpo e transmitir a sensação que eles buscam. Sim. Vou fazer um esquema aqui para entender. Ó. Então, vamos fazer aqui um rostinho bem bonitinho de uma pessoa bem feinha. Gostei não. Ô, dificuldade de desenhar com isso aqui, ó. Quando a gente tem dificuldade, a gente torna as linhas quadradas, fica mais fácil. Então, um pequeno Frankenstein. Aqui, em volta desse indivíduo, vamos continuar, peraí. Vamos pegar aqui, ó. Ele vai ter o corpinho dele, o ombrinho dele, o bracinho dele, o corpinho dele, a cinturinha dele. Tá, beleza. Então, ele vai sentir alguma coisa. Por exemplo, ele tocou uma pessoa e esse toque gerou para ele uma sensação. Essa sensação que ele recebe, ela vai entrar aqui na medula e vai ser levada até o córtex cerebral. Lá. Isso é sensação. Ele vai sentir no cérebro, não tem jeito dele sentir em outro lugar. Então aqui o cérebro dele, que eu vou colocar azul, recebe a informação. Cérebro. Quando a gente desenha mal, a gente escreve o nome para a pessoa ter certeza do que se trata. Acontece que em torno desse cérebro, vou colocar isso aqui, tem a mente. E a mente, ela é controlada pelo espírito e ela se associa com o cérebro. Então essa sensação em vermelho, eu posso optar. Ela pode vir aqui depois que passa no cérebro, chegar na mente e retornar para o cérebro e dar aqui a sensação dele, ou seja, a resposta à sensação. Se o indivíduo quer se espiritualizar, então aí nós temos a mente opta por
sentir algo bonito. Sublima. Se por acaso essa resposta não é pela mente, ela não passa aqui, ela simplesmente chega no cérebro e para, ou seja, ela é cerebral, eu ia colocar cortical, mas vou colocar cerebral. Ele vai ter só a sensação, então ele não sublima, ela é primitiva. É claro que existem várias modulações nisso aqui, tá? Para entender isso. Então é uma questão de sublimar ou não o sentimento. Porque a mente, ela é controlada pelo espírito. E aí a gente tem essa relação. Então, mas vamos fazer aqui ó, de outra forma. Vou fazer de outro modo aqui. Esse aqui é o cérebro. E em volta do cérebro tem a mente. Vamos considerar aqui, ó, que é a alma. Então aqui é a mente. E a mente, ela está ligada diretamente ao espírito. Só que tudo que passa no córtex cerebral, tudo que passa no cérebro, tudo, a mente sabe. E até coisa que não passa no cérebro, que vem do plano espiritual, a mente sabe, o cérebro não pega. Então nós vamos ter dois caminhos aqui para as sensações. A sensação, ela vai chegar no cérebro, efetivamente, você vai sentir. E a mente, por sua vez, ó, recebe. Aí o que acontece? Ela pode passar pela mente e voltar sem muito significado. Não me interessa passar pela mente, não me interessa sublimar. Então, o próprio cérebro responde. Né? Então, essa resposta aqui, ela é cerebral, ela é primitiva, ela é material. Daí a diferença do homem espiritualizado do homem comum materializado. O homem espiritualizado, a mente e o espírito tomam conta das ações dele e das decisões dele. O indivíduo primitivo, desligado da espiritualização, ele é mais material. O cérebro toma conta disso. Então, a mesma sensação causada pelos mesmos órgãos dos sentidos, ela pode ser sublimada no indivíduo que quer se espiritualizar, ou ela pode ser primitiva no indivíduo que está desligado da espiritualização. Ficou mais claro isso? Isso em tudo, em tudo. Então, nesse momento, aí que foi o que a dona Vilma falou, assim que a mente projeta a imagem, que a mente projeta uma imagem. Ela projeta a imagem. Nós vamos ver lá no livro E a Vida Continua, que a Eveline e o Fantini, né? Eu não sei o nome, esqueci o Ernesto, esqueci o nome dele. Os dois lá, tá aí, né? Eles falam assim, eles não sabiam que estavam mortos, aí eles falaram assim, nossa, aqui é interessante, a gente pensa, parece que o pensamento toma forma na nossa frente. É isso. A mente faz isso, ela projeta a imagem. No que ela projeta a imagem, os espíritos vêm. Eles vêm. O verbo ver, tem 2 anos, né? Eles veem a imagem. No que eles veem a imagem, se eu sublimo, os obsessores não conseguem fazer nada. Os obsessores, vou colocar só o B aqui, então vou colocar o S, aí fica a observação, né? Os OBs aqui, aí eles já começam a mandar as vibrações pesadas. E aí a sensação fica exacerbada, porque é mais ou menos assim, ó, ele manda a sensação e a resposta fica exacerbada. Então, ele não, a resposta fica exacerbada. Eu errei aqui. Aí o que significa? O indivíduo tem uma sensação mais forte. A resposta é mais forte. Aí ele, que é ignorante, fala, tô amando. Tá, não. Ele está com uma sobrecarga de sensações, com uma produção aumentada de hormônios. Aí nós vamos lembrar de Sócrates.
quando ele fala para o guarda, né? O guarda balança a chave e fala assim: se eu quiser, posso te libertar. E ele escreve, ele fala: como podes tu me libertar se aqueles que são teus senhores são meus escravos? Ou seja, você é governado pelas sensações e eu as escravizo, eu as domino. Olha a profundidade que o Sócrates falou sobre isso. Então, cabe a nós dominar ou não as sensações. Então, é possível para o espírito dominar a dor, dominar o cansaço, dominar as sensações físicas de um modo geral. Não é 100%, porque você não tem como anular a matéria. Não tem como anular a matéria. Não tem jeito do Cristo não ter sentido a dor de ter sido pregado na cruz. Não tem jeito. Ele sentiu. Mas ele não sentiu como eu sentiria, como um de nós sentiria. Porque ele estava mais sublimado. Não é que a dor foi diferente. A sensação da passagem do impulso neural chegou no cérebro da mesma forma. A maneira como a mente dele absorveu isso é que foi diferente. Está mais tranquilo? Assim, ó, eu criei um canal, quer ver? Eu vou fazer assim. Vou pegar isso aqui. Eu criei um canal de sensação. Ó. Sensação tá forte, ó. Fortona. Criei esse canal. Aí, se eu sublimar, eu a controlo. Se os obsessores... Vamos colocar vermelho, tá? Que é obsessor. Vou colocar aqui, vermelhão. O obsessor faz com que a resposta seja exacerbada. Thales, Oi. então é uma explicação que para mim está chegando assim, da dificuldade de livrar de um vício, Sim. É né? muito difícil, porque você começa o vício, você atrai obsessores, mais de um. E É, esses obsessores passam a fazer parte da mesma sintonia vibratória. Então, eles exacerbam as sensações. primeiro chega assim, né, como se fosse um prazer, uma satisfação. Mas aí a gente vai perdendo o poder sobre esse controle, né? Porque eles cada vez mais injetando isso. É difícil, tem que ter realmente muita vontade para conseguir desfazer-se de um vício. E pode ser qualquer um vício, né? Até Ah, o de falar mal dos outros. qualquer vício. Na verdade, é o vício das nossas imperfeições. Teve um momento a gente conversando sobre algumas pessoas que os amigos espirituais nos mostram, né? Eu falei, mas tem condições da pessoa melhorar? Ele falou, nessa vida é muito difícil. Mas por quê? Porque ele está tão envolvido pelos obsessores, ele gosta desse envolvimento, que eles não vão deixar. E ele não apresentou essa pessoa, não apresentou nenhuma característica que permita a gente compreender, e aí esse espírito falou assim, no meu grau de evolução, no meu nível de entendimento, que ele vai sair dessa situação que ele se colocou nessa vida. E ainda falou assim, a bondade de Deus permite que ele viva porque ele ganha experiência. Por mais que essa evolução seja lenta, ele vai aprender. Então, quanto mais tempo essa pessoa ficar na Terra, melhor, porque ele vai aprender. Aí nós vemos pessoas com problemas físicos degradantes, causados e piorados pelas vibrações dos obsessores das pessoas, em que o acréscimo de misericórdia remove essas vibrações pesadas e dá uma sobrevida aos órgãos para que ela fique mais tempo na Terra por amor de Deus. A gente tem visto isso muito claramente em mais de uma pessoa, em que a gente vê o amor divino se manifestando pelo tempo a mais de vida que essa pessoa vai ter. A situação orgânica dela, devido às vibrações pesadas, já deveria estar deteriorada. E aí os encarnados que têm carinho, que amam, e a mediunidade está em todo lado. Existem médios que não têm a menor ideia que são médios e que, doando as suas vibrações, o seu ectoplasma, permite que essas pessoas consigam ter mais tempo de vida, porque a bondade de Deus para elas que não querem se melhorar é
o tempo de vida aqui na Terra. Então, veja a beleza desse negócio. Quando nós pegamos, por exemplo, o entendimento daquele quinto mandamento: amarás, honrar pai e mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra. Você tratando o pai e a mãe bem, você ganha mais tempo para poder recuperar das imperfeições do passado. É claro que o Kardec não pôde fazer essa análise no Evangelho, ela é mais profunda, ela é mais detalhada. Mas nós temos assim, o ganho de tempo aqui na Terra é uma bênção para vencer as imperfeições, para a gente se purificar. Ah, mas a pessoa não vai se purificar? Não, mas ela e os obsessores vão aprender. Antes de morrer tem um baque, vem uma doença muito forte, passa por decepções constantes, a pessoa vai cansando de ser como ela vai cansando dos vícios. E aí, com um determinado tempo, vem aquele pontinha de arrependimento, os bons espíritos aproveitam aquele momento e a pessoa desencarna melhor. Daí que a eutanásia é um crime. A pessoa tem que ficar viva todo o tempo possível, para que em todo esse tempo possível ela consiga ter uma chance de se arrepender. É a chance de se arrepender. Olha que coisa. Ela tendo a chance de arrepender, Deus dá toda a possibilidade para ela. Tudo bem? Há no homem Sim. alguma outra coisa além da alma e do corpo? Eu ia brincar assim, os obsessores. Há o laço que liga a alma ao corpo. O laço que liga a alma ao corpo é o que ele vai chamar de perispírito. Ele chamou laço, gente, eu não gosto da palavra laço, porque dá a impressão de uma corda, né? Aqui, a palavra tradução correta seria um elo, sabe? Um ponto de comunicação, vamos dizer assim. Para eu comecei a estudar a doutrina espírita com 9 anos de idade, esse laço eu só imaginava uma corda amarrando um no outro, você entendeu? Naquela idade, com 9 anos, 8 anos, eu não entendia laço direito, sabe? Laçar era laçar gado, a gente jogava a corda, amarrava, então aquele laço me incomodava. Então, agora, hoje, eu posso falar assim: é um elo, é uma associação. De que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. Faz todo sentido. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio deste laço é que o espírito atua sobre a matéria reciprocamente. Daí que vem a questão da espiritualização. Se eu me espiritualizo, eu faço com que a alma predomine sobre a matéria. O espírito predomine sobre a matéria. A alma é melhor dizendo. Se eu não me espiritualizo, eu permito com que o corpo sobrepuje a alma. Então eu passo a ter uma vida comum, uma vida primitiva, uma vida do corpo animal e não uma vida de espiritualização. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Kardec fala. A mulher também. O homem é, portanto, o corpo ou ser material, análogo ao dos animais, é animado pelo mesmo princípio vital. Mesma energia da vida, que ele quer dizer, metabolismo, tudo. A alma, espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. O princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tal num fruto, o germe, o perisperma e a casca. Então veja que o Kardec usou perispírito para usar o perisperma, porque o germe é esperma, que é semente. Perisperma é peri é envolve, envolvendo a semente. E a casca. É claro que está necessariamente nessa ordem? Parece que sim. Parece que sim. O espírito está mais interno, localizado no diencéfalo, para o pessoal que estuda anatomia lembrar. Principalmente no diencéfalo. O perispírito
recebe então as emanações desse espírito, e esse espírito forma esse envoltório semimaterial pelo seu poder mental. E esse perispírito está ligado célula a célula com as células do corpo material, célula por célula. Então ocorre uma troca de energia constante. O corpo passa para o perispírito passa para a alma. A alma independe do princípio vital. O corpo não é mais que um envoltório, repetimos-lo constantemente. Um não aqui estaria bom, de bom tamanho, sabe? Ele disse não, tá? Na verdade, ele disse sim, né? Independe do princípio vital. Por quê? Porque o corpo aqui precisa do princípio vital, princípio de vida. Tá? Pode o corpo existir sem alma? Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Você tem que tomar cuidado, é definitiva, tá? A união começa na formação do zigoto. Assim que o zigoto é formado, o espírito é colocado ali. Se o espírito não for colocado ali, ele chega a desenvolver até 8 dias, como uma massa de célula disforme. Ele passa a não ter formato mais, tá? O formato característico da espécie. Enquanto que depois dessa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. A vida orgânica... Sim, senhora. Então, quanto tempo ocorre do momento da concepção do ato até a formação do zigoto, onde já começa a ver esse laço? Olha, vai depender, porque o espermatozoide ele sobrevive de 24 a 48 horas. Algum tem relato de até 60 horas. Enquanto que o ovócito ele chega a ficar mais tempo. Ele chega a ficar, tem relatos de até 80 horas. Então, ocorrendo a fecundação, a partir do momento em que o espermatozoide e o ovócito 2 se encontram, a gente fala chama de óvulo, mas não é correto. Assim, é muito detalhe na parte científica, mas assim, o ovócito 2 só se torna óvulo depois que o espermatozoide penetra. A partir desse momento, o óvulo ali, ele termina a segunda divisão meiótica dele, que é paralisada lá enquanto a mulher está no útero da mãe ainda. Porque ele termina essa segunda divisão meiótica, não, a primeira divisão meiótica é no útero da mãe, a segunda é na liberação do ovócito pelo ovário. Porque ele termina isso, aí você tem o zigoto. Naquele momento, de acordo com os livros do André Luiz, é que o espírito é colocado ali. E aí ele passa a comandar os processos de divisão celular. Eu tô perguntando isso porque existe o uso da pílula do dia seguinte, né? É aborto. É aborto já. Tá. Sim, senhora, dona Maria Tereza. No caso de gestação ectópica. A gestação ectópica ela acontece com o sofrimento da mãe e do próprio espírito, em que essa gestação ectópica vai gerar muita dor e algumas vezes a mãe tem que ser sacrificada. Hoje a opção é que o que o feto seja sacrificado. Então, se ela ectópica significa fora do local do útero, né? Porque o próprio útero tem locais que é mais difícil, uma implantação baixa, vai ser na região que tem mais colágeno, tem menos músculo, o crescimento do útero não é tão elástico, então ele força contra o concepto e aí pode gerar problemas, como, por exemplo, sangramento da placenta, né? De descolamento, né? Descolamento prematuro. E tem uma região específica do útero para poder isso acontecer. Qualquer lugar fora daí, tem casos na tuba uterina, então a gestação ectópica chamada tubária, ela não vai ter jeito. Como o feto vai morrer, tem que fazer cirurgia e tirar a tuba. E já tira o embrião junto, né? Ela pode acontecer de fora do útero, em cima do ovário. Ela pode acontecer na tuba uterina, do lado de fora do útero. Ela pode acontecer no próprio intestino. E já teve um caso que foi retirado com 6 meses,
no Brasil, inclusive, em São Paulo, de uma mulher que o feto se desenvolveu no intestino. Ele sobreviveu. Então, assim, a capacidade de sobrevivência é imensa, mas isso é uma aprovação para a mãe e para o espírito que está reencarnando, porque ele vai sentir todas as vibrações de desespero, de tentativa de vida, da luta dos pais por trazê-lo à vida e das angústias das vibrações que ele está sentindo. Isso não é completamente consciente, mas mexe com as estruturas íntimas da alma, no sentido de agradecimento, daqueles pais que não valorizaram ter filho numa vida, passaram a ter que lutar pela sobrevivência do filho, a mãe se sacrificar para que o filho possa nascer, e outras coisas assim um pouco mais complexas. Nesses casos, Alice, em que há risco de morte para risco de vida da mãe, em que se opta hoje e é legalizado o aborto nesses casos, ela teria, na verdade, que passar por isso até o final? Ela pode optar, pelo que eu me lembro da legislação, mas a questão hoje é a seguinte, pode, né, mãe? A questão é a seguinte, a mãe tem condições de ter outro filho, e você não tem certeza se o embrião, o feto vai sobreviver. Então, na incerteza, você mantém a pessoa que pode ter mais uma cria. Não, eu digo espiritualmente falando. É a mesma coisa, quase. Porque espiritualmente a mãe pode fazer essa opção. Né? Ela pode falar assim, ele vai desencarnar agora, vamos dizer que ela seja espírita. Ela não vai sobreviver agora, mas ele pode reencarnar de novo. Entende? Porque se ela não tiver certeza da sobrevivência, aí pode ser até uma decisão errada por complexo de culpa. À vontade. Você já viu sobre um caso que a mulher tinha um câncer, acho que de útero, não sei se é de útero, mas ela tinha um câncer grave, paliativo, e ela descobriu que estava grávida durante o tratamento do câncer. E aí ela escolheu parar com os tratamentos, teve um filho. E claro que a doença progrediu, então, mas aí dessa escolha pessoal, né, assim, que faz parte da aprovação das pessoas envolvidas, né? Eu acho que é um exemplo assim grande de sacrifício. Sem dúvida. Dona Mariângela, fica à vontade. Nós conhecemos em Araçatuba uma amiga nossa que teve um tipo de gestação assim, que a criança nasceu dentro da barriga, nem no útero, solta ali. Aí só foram descobrir quando ela já estava com, acho que mais de 6 meses. Como faz tempo, eu já não tenho muita certeza assim. Mas a criança sobreviveu, a mãe também. Mas a menina tem só 1/4, acho que 1/4 do cérebro, 5% de visão, e não tinha muito assim, ela não conseguia a interação, sabe? Completamente alheia ao mundo à volta. É uma prova para a família e para o espírito, né? As leituras atentas da coleção dos livros do André Luiz vai mostrar vários casos em que essa situação dos débitos do passado acabam se mostrando desde os momentos da concepção, das dores tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Né? Mais alguém levantou a mão? Acho que foi a dona Vilma, né? Fica à vontade, dona. É a que fala demais aqui, Thales. Porque, sim, Thales, eu tenho já visto também algumas informações que esses espíritos que às vezes passam pelo processo de um mês, de dias, de semana na gestação, podem ser também espíritos que precisam realmente só desse tempo muito curto. Porque foi em um seminário que estava se falando
pelo quão comum hoje está na perda da primeira gravidez, da segunda, que podem ser espíritos que estão tendo essa oportunidade muito rápida, até para se reacostumarem, se readaptarem e a voltar à forma real, forma humana, forma íntegra, né? Pode ser espíritos em que o seu perispírito estava muito danificado. Então, eu vi algo sobre isso também, Carlos. Então, pode acontecer desses fatos, né? Da mãe gerar a criança fora do útero e tantas coisas assim, mas também já previsto pela misericórdia divina a oportunidade a esses espíritos que querem vir habitar aqui, essas almas. Sim. Inclusive, o nosso perispírito, quando a gente passa muito tempo no umbral, sofrendo a influência dos espíritos inferiores, no processo de hipnose, ele fica descaracterizado da forma humana. E a gente teve a oportunidade dos espíritos nos mostrarem algumas pessoas com algumas características em que o próprio espírito não conseguia manter todas as características humanas num processo de assimetria, mudança de posição da harmonia das estruturas orgânicas. Né? Mas o grande problema nesses casos é realmente os processos de débito, tanto da família quanto do espírito que está reencarnando. Nós paramos lá na 136B, né? Aí nós vamos voltar aí a semana que vem. E aí a gente pode voltar nessa mesma questão, porque para falar do perispírito nessa parte de reencarnação, isso passa a ser bastante interessante, né, em relação a isso, ao conhecimento geral e como que funciona esse processo de reencarnação. Muitas vezes a gente, tendo a oportunidade de trabalhar, a gente tem um corpo que a gente não merece. Esse corpo, ele é uma bênção, ele é uma dádiva, ele é uma acréscimo de misericórdia. Se a gente fosse ter a cara do nosso merecimento, eu não quero nem continuar a conversa. Tá? Vamos deixar para depois, falar assim. Mas eu acho que vocês entenderam, certo? Tudo bem? Então, tá bom. A dona Maria Tereza pediu para fazer a prece aqui do lado, né, dona Maria Tereza? Então, vai fazer a prece aqui, gente. Me escuta bem? Nosso Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez pela oportunidade desse estudo, pela oportunidade de conversarmos entre amigos, trocando boas vibrações, estendo o Senhor a sua vida como nosso norte, o nosso pensamento, o nosso coração, voltados a te entender melhor, e a sentir de forma cada vez mais profunda aquilo que nós só temos aprendido ao longo dos milênios, pelas palavras, te conhecendo a tua história, a tua lei divina, nós crescemos em espírito, ampliando as nossas emoções, disciplinando o corpo. Disciplinando o corpo, estaremos disciplinando a nós mesmos, os nossos anseios e defeitos que carregamos há tanto tempo. Nós agradecemos, Pai, pela bênção do amor que nós somos capazes de sentir, pela bênção do trabalho que o Senhor nos deste para o nosso esforço inútil, pela bênção da família, centro das nossas recapitulações e pagamentos, pela bênção da doutrina espírita, que nos chama ao trabalho sério, ao compromisso com o Senhor, e
compromisso com as verdades que já temos aprendido. Não nos deixe esmorecer no nosso trabalho de cada dia. Não nos deixe nos levar pelos nossos sentimentos infelizes. Mas antes, nos traga para perto de Ti. Te pedimos para que nós continuemos cada vez mais de olhos voltados a Ti, na busca de um futuro melhor, no pagamento do nosso passado de sofrimento. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada. Obrigado, Maria. Pessoal, para quem puder, na quinta-feira, nas quintas-feiras, a partir de abril, a gente vai começar um estudo do Novo Testamento do João. É presencial, mas vai ser online também, aqui no Centro Espírita de Mogi Guaçu. Então a gente vai fazer esse estudo. A gente, para não parar o nosso, nós vamos começar João Evangelista. E a ideia é realmente fazer um estudo presencial, mas manter online também, porque hoje eu acho que não vai ter quase ninguém presencial. Os espíritos também estão online. Eu acho que já deve ter iPhone no plano espiritual. O pessoal vai lá. Eu estou aqui fazendo umas tarefas, já fico olhando no celular, já resolve. Hoje eu acho que não vai ter mais nada presencial, não. Mas fica aí o convite para vocês, se vocês se prepararem. Vai ser a partir de abril, provavelmente 7h30 da noite, é das 7h30 às 8h, tá? Se você tivesse aqui, eu ia. Ah, mas também, né? Puxa vida, eu não sei se foi um convite ou foi um desagravo, mas tudo bem, eu vou ir para Palmas a 60 graus. A Vilma me falou que está 68 hoje. Nada, tá fresquinho. Hoje está fresquinho. Hoje está fresquinho, 30 graus. 30 graus. Gente, que assim, recebam meu amor, meu carinho. Grande beijo para vocês, tá? Receba o nosso também, querido. Boa noite a todos. Boa noite para todos.